E aí galera, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Cláudio Lewis, esse é o canal do Lixo ao Luxo. Bem, encontramos aqui esse guarda-roupa, como vocês podem observar, com portas quebradas, fundo quebrado. Então nós vamos colocar ele agora no chão e vamos ver o que nós podemos fazer com ele. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Vamos então começar aqui então o nosso projeto guarda-roupas, encontrado lá no centro de Itapecuru. Então, o que foi que já foi feito? Eu coloquei aquela peça ali no meio para colocar aqui a parte das gavetas e sustentar essa parte aqui do meio. Já foi trocado todo, foi tirado toda a parte do compensado estragado e tirado os pregos. Já achei as duas peças em que eu vou colocar aqui para sustentar essa base e sustentar essa base. Falta só essa rasponta dela para colocar. Já peguei também as duas peças que vão ficar na parte superior ali também, reforçando. Bom, eu encontrei esse aqui que vai ficar na parte de cima, eu acredito. E aquele lá que eu estou serrando agora, que eu estou tirando a medida, ele vai ficar aqui nessa base aqui de baixo, daqui até aqui. Aí eu vou parafusar aqui. Aí depois é que eu venho com um outro fundo por cima dessa peça, para reforçar. Então eu aqui já tirei a medida. Aí eu já vou começar a serrar aqui até ali que é a largura do guarda-roupa. Já coloquei essa peça aqui no fundo. E aí depois que eu botar o compensado aqui, eu vou jogar uma outra peça cobrindo. E essa peça ela vai ser pregada na lateral que eu vou colocar aqui agora, que eu já vou serrar. Já está aqui essa peça, são duas. Já está feita aqui a medida e vou serrar e colocar uma de cada lado. E a mesma coisa vai ser feita aqui nessa parte de cima. Então são as bases que vai ficar uma aqui e vai ficar outra lá. Então, eu já coloquei essa base aqui. E agora eu vou colocar essa outra para poder sustentar esse quebrado aqui, ó. Então eu vou colocar essa outra base aqui também, que essa aqui também estava quebrada, ó. E aí depois que a gente coloca essa base de MDF, aí eu jogo uma outra peça aqui por cima que vai pegar aqui, ó. Certo? Então dá essa sustentação maior nessas bases desse aglomerado que esfarela que não aguenta nada. Certo? Vou botar essa aqui agora. Eu tava olhando aqui esse encaixe original do guarda-roupa.
E eu tava vendo aqui que não tem parafuso, é só uns pedacinhos, uns arribitezinhos de madeira para segurar. E eu vou meter parafuso aqui de cima a baixo, de um lado e do outro, antes de eu botar as folhas de compensado, que eu já vou começar a cortar, que são essas daqui. E aí, na medida que eu for colocando pedaço por pedaço, eu vou mostrando para vocês. Mas eu primeiro vou parafusar aqui e vou colocar outra peça aqui em cima. Já coloquei aqui a peça aqui de um lado e já coloquei do outro, certo? Então, essa parte aqui, ela foi quebrada tanto daqui como ali da parte de dentro. Isso aqui eu não sei do que é, mas eu acho que é de gaveta. E aí eu tava olhando esses encaixes aqui, eles, ó, praticamente são a mesma largura, ó, dá certinho para encaixar aqui, ó. Porque fica difícil eu colocar parafuso por aqui, já que a peça já tá aqui no lugar. Então essa aqui dá certinho aqui, só que de comprimento ela é muito maior, então eu vou ter que cortar ela aqui para poder encaixar essa peça. E eu vou ter que estreitar ela um pouquinho, porque embora que eu coloque aqui, ó, os pinos batem certinho, mas aqui fica sobrando, ó. Olha aí, ó. Bem que deu certinho aqui, mas aí ela passou um pouquinho, ó. E esse pouquinho que passa aqui vai empatar na hora de eu colocar o fundo de compensado, certo? Então eu vou ter que tirar um pouquinho dela aqui. Mesma coisa eu vou fazer, eu vou ter que procurar uma outra igual a ela aí, que eu acho que eu devo ter, e colocar naquela parte lá da frente. Então vai ficar uma aqui e outra lá para poder colocar o fundo e suspender ele. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esse pedaço aqui de MDF, aí eu furei aqui de um lado e outro, que é uma madeira muito mais resistente. Eu peguei e coloquei aqui, ó, fiz a marcação, furei lá, furei aqui e vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Eu agora vou parafusar, vou colocar ela aqui no lugar. Eu achei muito mais resistente do que esse aglomerado aqui, ó, porque fica esfarelando todinho, ó, fica quebrando todinho. Então eu preferi substituir ele pelo MDF, que eu vou colocar ele bem aqui no lugar, vai ficar muito melhor, é muito mais resistente. Eu coloquei um laço na chave, porque toda hora eu perco essa chave. Então eu disse que eu ia fazer essa chave e botar pendurar no pescoço. É realmente isso que eu vou fazer, porque toda hora eu perco ela, toda hora. Então eu agora vou trabalhar e aí eu vou pegar e vou botar no pescoço para ver se eu não perco. Bom, eu fiz um buraco aqui no meio para me colocar esse parafuso aqui. Um dos maiores aqui. Não chega a ser muito grande, mas suficiente para atravessar bastante, ó, suficiente, dá para ver daí, ó, suficiente para atravessar bastante, para poder firmar, porque essa parte aqui, que é a base todinha do guarda-roupa, ela só é presa, essa parte de cima aqui, por esse bichinho aqui, ó, você acredita? Por isso aqui, ó. Mas rapaz, é uns trabalhozinhos que eu vou te dizer, viu? Então eu vou colocar esse parafuso no lugar desse. Agora sim, ó. Agora ficou beleza. Agora que eu já coloquei essa peça e já firmei aquela base do centro com parafuso lá, eu agora vou pegar essa peça aqui, vou acertar essas ondulações aqui, vou tentar deixar ela bem retinha para prender essa ponta aqui junto com essa ponta bem aqui, igual está ali do outro lado.
que é a parte, na verdade, a parte da frente. Então eu vou colocar uma peça aqui na parte de trás também para sustentar essa parte aqui. E aí depois que eu fizer isso, depois que ele estiver de pé, eu vou colocar uma base aqui em cima e do outro lado, assim como eu fiz ali naquela parte de baixo. Mas depois que eu colocar essa peça aqui, agora que eu vou colocar essa aqui, aí eu vou começar a colocar o fundo para colocar ele de pé. Só que entendi de atender e dizer alguma coisa sou eu. Bom, eu já coloquei aquela parte lá como um suporte. Furei aqui, coloquei aquela parte na parte de cima para dar uma sustentação maior. Reforcei os parafusos de um lado e do outro, já que estava segurado só por aqueles pinozinhos de madeira. E aí, como eu já coloquei essa peça aqui no fundo, e que eu quero que fique bem sustentado, porque essa parte que é da parte original tá estragada, embora eu tenha colocado um MDF de um lado que é como base e tenha colocado esse pedaço aqui, mas como ele não é MDF, ele é aglomerado, eu vou colocar essa lâmina de MDF aqui e vou cortar um pedaço e colocar aqui até aqui para prender nessa parte aqui do MDF, e vai prender aqui nessa parte aqui do MDF e vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? Reforçando toda essa base aqui para não balançar e não abrir de forma alguma. Então eu vou cortar aqui agora e vou parafusar.
Então, eu tô com essa folha de compensado aqui, que eu coloquei aqui, eu acho que vai dar certinho para colocar no fundo do guarda-roupa. Essa parte aqui que tá passando aqui, eu vou recortar essa tira aqui, que é justamente a que vem para cá pro fundo, ó, para fazer, para poder completar. Aqui tá certinho, aqui no limite, e do lado aqui tá sobrando. E essa parte aqui, justamente essa parte aqui que tá sobrando, é justamente a parte que vai dar bem aqui para botar no fundo. Então essas aqui são as emendas que vão ficar por dentro. É de uma cor diferente, mas não tem problema. E essas folhas elas estão quebradas no meio. Mas por dentro, quando ela estiver pelo lado de dentro, eu vou colocar uma peça de madeira de ponta a ponta cobrindo essa emenda, essa parte rachada ali do... E ninguém vai perceber não. Vocês vão ver que depois quando estiver pronto, não vai dar para perceber. Beleza? Então agora eu vou tirar, que elas estão soltas aqui, ó. Eu só coloquei pra gente medir. Então eu vou tirar ela agora, vou pregar, que essa parte aqui é a parte voltada para dentro, né? Porque do outro lado, ó, do outro lado ela é outra cor. Olha aqui, ó, tá? Então eu vou virar ela, pregar, e aí depois que eu pregar eu coloco ele de pé, mas aí eu mostro para vocês depois que eu pregar ela, ele ainda assim deitado, tá ok? Não tem nada aí, é água. Cadê, amor? Eu vejo. Tu não pode. Tu não pode não, mulher. Só que tu vai na mesma semana um mês com o bebê, tá? É não, pai? É não, pai? Bom, eu já coloquei aqui, troquei todo o fundo que estava todo quebrado, né? Tá aqui ainda tem pedaço dele aqui ainda. Então, eu peguei e troquei já todo esse fundo, né? Parte de cima, do meio e a parte de baixo. E eu agora vou colocar essa peça aqui que está faltando para poder colocar as portas. Aí eu vou procurar as gavetas para colocar ali e vou colocar o fundo e colocar essa peça aqui da frente, que fica aqui na frente, pra gente poder ver quais outros detalhes que... Ah, sim, ainda tá faltando essa parte que eu coloquei ali embaixo, colocar aqui na parte de cima também, de um lado e do outro.
Então, foi o que eu fiz. Eu já serrei esse pedaço de MDF aqui, que é para mim colocar ele aqui nessa parte de cima aqui, ó. Vai ficar aqui certinho, olha aí, ó. Certo? Então, como aqui no original já tinha esses 3 buracos, que é onde eles colocam aqueles pinozinhos de madeira, eu vou furar aqui, ó. Já fiz a marcação. Aqui não é o buraco não, aqui tá só marcado de lápis. Então eu vou fazer 3 de um lado, 3 do outro, para mim colocar esses pinos aqui. E depois que eu colocar aqui, eu vou meter o parafuso por cima para sustentar melhor. Então, eu já firmei a parte lá de baixo, já coloquei aqui as 2 prateleiras, já coloquei aqui a peça, que já está devidamente parafusada, já coloquei aqui a parte do cabideiro, e eu agora vou ajeitar essa parte aqui de baixo, colocar o fundo, colocar as portas, aí depois a gente vai procurar aqui as gavetas. Então, eu peguei essa porta aqui de guarda-roupa velha. E aí eu vou tirar a medida da largura aqui dessa parte de baixo. E vou tirar aqui uma tira mais ou menos da largura que eu quero para botar lá na parte de baixo lá. E aí como vai ficar? Eu vou tirar essas peças e vai ficar aqui uns buraquinhos. Tanto aqui como ali. Aí eu pego e vou colocar mais uma pecinha branca dessa aqui, ó. Em cima para cobrir. Do jeito que eu fiz aqui na parte de trás, tá? Então, eu já serrei a peça, já está na medida certinha para colocar aqui na parte de baixo. E agora eu fiz essas 2 peças aqui, porque essa peça original dela estava quebrada. Então eu fiz essa, e fiz essa de MDF para colocar uma de um lado e colocar a outra do outro lado, para poder passar um parafuso entre elas de um lado para o outro, para poder sustentar essa base dela aqui todinho.
que estava sustentado somente nesse pedaço aqui quebrado aqui, ó, certo? Então, para segurar essa base aqui que estava quebrada, eu estou colocando parafusos, ó, que atravesse as duas pontas. E aí quando atravessa eu coloco mais essa peça aqui, ó. Eu coloco mais ela aqui na ponta para segurar. Então, vai ficar com essa base bem sustentada aqui de MDF de um lado e do outro. Parafuso atravessa aqui para poder ficar bem firme, para outra peça chegar aqui na frente, ser parafusada aqui e aqui, e não nessa parte estragada aqui de aglomerado que está aqui. E aí sim eu tenho certeza que vai ficar uma base bem forte, certo? Eu tava procurando um fundo desse aqui para colocar aqui, não achei dois iguais, então eu achei esse pedaço aqui de porta de guarda-roupa, armário, sei lá. Então eu vou cortar ele do tamanho dessa folha e vai ficar aqui nesse fundo aqui, meio que combinando também com aquela peça cinza do fundo que eu coloquei, que é o compensado. Então meio que combina com ele, então fica meio que padronizando, não fica muito estranho não, ok? Então eu vou ver se eu encaixo essa peça aqui ali no fundo, desse lado, e desse lado aqui, que é onde vai ficar a gaveta, eu coloco essa folha que combina com o restante dele, ok? Olha aí como ficou aí dentro, ó, ficou bem melhor, eu serrei. E aí ficou bem encaixadinho, ó, ficou bem justinho. Ficou combinando lá com o fundo lá, ó, ficou legal. E aí eu agora vou pegar esse aqui e vou colocar aqui desse outro lado para depois eu colocar as portas. Então, eu já tinha aqui meio que cerrado para poder encaixar a folha de compensado lá. Mas lá não tem nada para segurar a folha de compensado no fundo. Então eu peguei essas peças aqui, elas vão meio que ficar aqui, parafusadas aqui assim, dessa forma, aqui e lá, para poder a folha de compensado firmar em cima delas, já que não vai pegar peso e vai ficar apenas no fundo como proteção, porque a gaveta vai ficar aqui em cima, ok?
Bom, eu já coloquei aquelas duas portas ali, mas o que que tá pegando? Eu consegui mais duas portas, que vai ficar da cor do compensado do fundo, porém, elas passam aqui da onde ficam as gavetas. No entanto, eu não tô achando as gavetas para colocar aqui. Eu tenho mais 15 gavetas, mas ou ficam pequenas ou ficam grandes. Então o que que eu vou fazer? Eu não vou colocar gaveta, já que eu não tenho. Então eu vou tirar esses suportes de gaveta e vou fazer um compartimento igual a esses que tem aqui do lado. Esses aqui do lado, vou mostrar aqui. Esses aqui do lado são assim, ó, tipo os compartimentos, né? Então é assim que eu vou fazer. Vai simplesmente ficar tipo igual esse aqui desse lado, que tá ali na parte de baixo. Simplesmente vai ficar igual esse do outro lado aqui. Era para ficar duas gavetas, mas como eu não tenho, eu vou tirar esse suporte de colocar gaveta e vai ficar igual esse do outro lado, certo? E as portas, o que que acontece? Essas portas que eu tenho aqui, elas ficam até aqui mais ou menos na metade. E aí eu simplesmente vou colocar uma peça fechando aqui na parte de baixo, como se pudesse guardar alguma coisa, tivesse que colocar aqui assim por dentro, ó. Certo? Eu sei que vocês entenderam, vocês são inteligentes. Então é isso que eu vou fazer. Vou fechar aqui um pedaço aqui embaixo, só para a porta que não completa até o restante, ela vai ficar mais ou menos até aqui. Ok? E é isso que a gente vai fazer, é improviso. Como eu disse, a gente trabalha com o que tem. Então é isso que nós vamos fazer, não tem outra saída. Então, o que foi que eu fiz? Eu já coloquei essas duas portas aqui e, como eu falei, não deu para completar aqui até embaixo. E aí eu vou colocar uma peça dessa aqui para poder fechar ali. Mas para essa peça ficar sustentada aqui, eu vou ter que fazer uma outra dessa, parafusar aqui. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma, para ela entrar lá. Por isso que eu tive que tirar o fundo e fazer igual eu fiz desse outro lado aqui, ó. Eu coloquei a peça lá, ó. Então eu coloquei essa peça cinza combinando com o fundo, então a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Aí eu tive que tirar a folha de compensado que tava lá, que era essa aqui, que era original dele. Aí eu tive que tirar para colocar uma igual aquela lá, que é essa aqui que eu vou colocar parafusado nessa peça para poder fechar ali na parte de baixo, ok? Então, eu já fiz aqui a peça, já parafusei aqui, eu botei 4 parafusos embaixo. Então agora eu vou encaixar ela ali no fundo para ver se vai dar tudo certo.
Então, eu agora estou furando as peças que vão ficar na parte de cima. Bom, o que eu vou fazer? Eu tirei essas duas peças aqui que estavam aqui dentro, que eu mostrei para vocês as divisórias, porque elas ficam só em cima dessas pecinhas aqui, ó. Então, tipo, se você for arrastar o móvel de um lado para o outro, essas tábuas podem cair, pode quebrar de baixo, pode danificar a própria tábua. Então, o que eu vou fazer? Enquanto ela estava aqui, eu fiz logo a medida em cima e embaixo. Então, eu vou furar aqui e vou meter um parafuso para poder segurar essas peças aqui e assim dar uma estabilidade maior também pro o guarda-roupa. E aí galera, estamos de volta. Olha só, finalizando então o nosso projeto guarda-roupa. Mais um, né? Vocês viram aí o estado em que ele se encontrava. E aqui está ele aqui atrás de mim, tá? Vou dizer para vocês o que foi feito. Nós mais uma vez fizemos toda aquela amarração que a gente gosta de fazer para tirar aquele balanço, né? E para proteger também essas laterais, que quando ele é feito de aglomerado ele esfarela muito, então eu coloquei essa proteção. Mais uma vez eu sempre gosto de colocar. Demos toda uma parafusada nele, colocamos de um lado e do outro, em cima e embaixo. Fizemos a parte de trás todinha, colocamos a parte do compensado, trocamos as portas e colocamos essas aqui, já que a gente não encontrou de forma alguma outras mais parecidas. Ficou duas de um jeito, duas de outro, mas não tem problema. Para quem jogou o guarda-roupa, ainda deixei aqui ainda a marca que a pessoa fez na porta do guarda-roupa, era o original dele, com um nomezinho aqui, ó. Então, de repente a pessoa vai se identificar, esse guarda-roupa aí foi o meu que eu joguei fora, estava todo destruído, tá? Então tá aqui, olha só, a parte do cabideiro, o fundo que nós refizemos tudo, tá? A parte ali de baixo, que eu falei que ia colocar as gavetas, mas nós não encontramos. Então nós colocamos um fundo, tá? Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5 divisões. E ficou toda aquela parte do fundo cinza. Ficou combinando com essas portas que eu coloquei aqui também cinzas, então elas combinam muito com a parte do fundo, certo? Ficou aqui esse diferencial aqui das alças, duas assim na vertical e duas na horizontal, mas não tem problema. Ficou esse design realmente diferenciado, tá? Então tá aí a parte de trás, foi feito aí todo o reforço aí na parte de trás. Olha só, certo? E é isso, e aqui a gente finaliza o nosso projeto guarda-roupa. Eu acredito que agora ele dá para ser usado, certo? E se você gostou do nosso projeto, de como ele ficou, já deixa aquele teu joinha que fortalece demais o canal, certo? Se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber toda vez que a gente botar um vídeo novo, você for notificado aí, avisado que tem um vídeo novo para curtir no canal, beleza? E é isso. Um beijo e até a próxima.